abençoe você e que Deus fale mais contigo em nome de Jesus, amém? Tome os seus assentos, fique à vontade na casa do Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira abençoada em nome de Cristo Jesus, iniciando esse propósito de fé. Inclusive você que está aí nos assistindo nesse momento, você é convidado a participar conosco, tá bom, pessoal? Via fibra ótica não dá para me mandar a rosa para você não. Aí você tem que vir presencialmente buscar a rosa. Então, nosso endereço, Avenida Múcio José Reis, aqui no centro da cidade de Sete Lagoas, toda quarta-feira, pela manhã, no jejum da vitória, orando pela família, tá bom, pessoal? Venha participar conosco. E aí, depois, às 15 horas, temos reunião. Você que não pôde estar conosco agora, e você que trabalha o dia todo, fala, poxa, pastor, eu trabalho o dia todo, não tem problema, 7h30 da noite dá tempo de você vir. Você pode vir direto do trabalho, porque estamos aqui no centro da cidade. Você que trabalha aqui no centro, vem participar conosco e venha retirar aqui, receber a sua rosa abençoada, levar para a sua casa nesse propósito que estamos iniciando hoje pela família. Então, você que está nos assistindo, você é nosso convidado especial para participar presencialmente conosco aqui dessa campanha. Quarta-feira, toda quarta-feira, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro da cidade de Sete Lagoas, amém? Que Deus abençoe você, em nome de Cristo Jesus. Agora, pessoal, vamos para a palavra de hoje. E qual é a palavra de hoje? Qual é a instrução de Deus para nós hoje? Qual a direção que Deus tem para nós hoje? Então, a palavra de Deus hoje para nós é: ouça a voz de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem. Ouça a voz de Deus. E pastor, como que eu faço então para verdadeiramente estar pronto, preparado para ouvir então a voz de Deus? O que eu devo fazer então para estar pronto para ouvir a voz do Senhor? É muito simples, não tem segredo. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quero te fazer uma pergunta. Você já teve confiança suficiente, mas aquela confiança mesmo, em alguém, ao ponto de você chegar a essa pessoa, abrir teu coração e revelar, todo um grande segredo da qual você nunca teve coragem de falar para alguém? Então, essa é uma pergunta que você pode perguntar para você. Você já teve essa confiança de chegar e falar algo para alguém? E a pergunta que fica é: qual foi o resultado disso? Essa pessoa te ajudou ou simplesmente decepcionou? Porque você confiou a ela um grande segredo e ela saiu talvez espalhando para os outros, falando para os outros, algo que você não gostaria. Porque se você confiou, abriu o teu coração para falar esse grande segredo, significa dizer que você não gostaria que mais alguém soubesse, a não ser aquela pessoa. Sim ou não? Não é assim? Então, muitas vezes, é claro que é um perigo. A partir do momento que você abre o coração para alguém, você já está correndo um grande risco. Mas aí vem algo aqui que eu quero trazer para você, paralelo à palavra de Deus. Porque com Deus é diferente. A palavra de Deus diz para nós aqui em Jeremias, capítulo 33. Coloca lá para nós, Jeremias, capítulo 33. E no versículo 3, tem algo aqui muito bonito da parte de Deus para nós. O que eu quero trazer aqui com essa pergunta que eu fiz para você? Assim como muitas vezes, né, a gente não tem, porque raramente isso acontecer, sim ou não, pessoal? Raramente nós temos essa confiança de abrir realmente o coração. Pode ver, tem pessoas às vezes que fica lá carregando consigo, tem gente que fica lá guardando para si, porque ainda não se viu e nem encontrou alguém de tal confiança, né? Mas como eu disse, olha que coisa interessante, que Deus ele tem essa confiança em nós. O que eu quero trazer para você é que com Deus é diferente. Deus ele tem essa confiança em nós. Tem, pastor? Tem. Só que Deus está esperando algo da nossa parte. E o que Deus está esperando da nossa parte para ele ter essa confiança em nós? Porque onde é que está? Deus tem um grande segredo para nos revelar. Deus tem grandes coisas para nos mostrar, como diz aqui, ó. Diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que o que, pessoal? Que você não sabe. Então Deus ele quer nos revelar o seu segredo, algo grande que nós não sabemos.
né? Tem várias traduções da Bíblia, e, por exemplo, tem traduções que dizem assim que Deus ele quer fazer o quê? Ele quer revelar realidades importantes e inefáveis que nós precisamos conhecer. Então Deus ele quer nos mostrar coisas grandes. Então olha que coisa bonita, olha que coisa interessante, que a Bíblia está dizendo que Deus ele quer nos revelar. Então Deus ele está esperando que nós nos aproximemos dele. E aqui onde é que está? Qual é o passo aqui? O primeiro passo que nós vamos aprender para que realmente nós possamos ter de Deus a revelação de coisas grandes, inefáveis para nós, é clamar a ele. Então, para Deus nos mostrar aquilo que nós não sabemos, para Deus nos revelar e nos anunciar aquelas coisas grandes e firmes que ainda não temos a noção do que é, da grandeza que é, né, do que seria, nós precisamos fazer a primeira coisa é clamar ao Senhor. Então nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos invocar o nome do Senhor, precisamos realmente estar na presença dele, e é aqui aonde nós precisamos focar e entender a mensagem. Porque muitas vezes nós não temos esse ânimo de buscar a Deus, nós não temos essa força para clamar a Deus como realmente Deus espera que clamemos, que realmente nós venhamos, né, nos colocar diante dele. Então Deus, né, ele quer nos revelar, ele quer nos mostrar tudo isso, nós precisamos apenas conhecer e estar com o coração aberto. Lá no 29, vai lá para o Jeremias 29, aí no Jeremias 29 ele diz assim, olha que a segunda coisa tem aqui para nós, ele diz assim, ó, Jeremias 29 e o versículo 13. Então, o primeiro ponto que nós vamos aprender aqui, que nós precisamos fazer, para Deus nos anunciar, para Deus falar, para você ter da parte de Deus, você conhecer coisas inefáveis, coisas grandes da parte de Deus, é clamar a Ele. A segunda coisa, ele diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis. A segunda coisa é buscar. Lembra do que Jesus pegou e disse? Todo aquele que busca, encontra, né? Quem busca, encontra. Nós precisamos fazer o quê? Para encontrar, nós temos que fazer o quê? Buscar. Se não buscarmos, não adianta, irmão, querer encontrar algo que você não busca. Não adianta você querer ficar muitas vezes, né, ansioso, depressivo, agitado, porque simplesmente você espera encontrar algo que você não está fazendo nada para buscar, para achá-lo. O que nós estamos fazendo para encontrar realmente aquilo que nós estamos buscando? Pastor, eu estou buscando por uma paz enorme, estou buscando por uma salvação, estou buscando por uma alegria, estou buscando por uma libertação, estou buscando por grandes bênçãos da parte de Deus. Mas você tem buscado? Nós estamos buscando. Então Jesus foi claro em dizer que aqueles que buscam, ele diz, buscar-me-eis e me o quê, pessoal? Olha aí, ó, e me achareis. Então a primeira coisa é clamar, significa dizer o quê? Quebrar o silêncio. Tem que quebrar o silêncio. Nós temos que ter o nosso tempo com Deus, buscando a Deus, clamando a Deus, falando com Deus, realmente, e olha aqui, e o que eu vou falar aqui é algo que o próprio Senhor Jesus usou como um exemplo em uma de suas parábolas. Nós temos que importunar, entenda muito bem, pelo amor de Deus, né, os cri-cri de plantão aí, para não distorcer o que eu estou dizendo. Jesus disse que nós temos que importuná-lo. É importuná-lo. Vou te dar 2 exemplos na Bíblia sobre isso. Lembra de Lucas capítulo 18? Jesus usou a parábola dizendo sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí Jesus conta o exemplo aqui, ele vai contar a parábola. Ele fala a respeito de um juiz, vamos lá, dizendo, havia em certa cidade um certo juiz, que nem temia a Deus e nem respeitava homem algum. Naquela mesma cidade havia também, né, uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, ou seja, não deu atenção. Mas depois disse, olha o que ele disse, ainda que não tema a Deus e nem respeite os homens, o que aconteceu? Todavia, como esta viúva faz o quê? Me molesta, me importuna. Molestar é importunar,
é ficar ali, ó, no pé da pessoa, é ficar o tempo todo no pé da pessoa, é não dar descanso, é ficar ali, ó, não, eu vou... Então Jesus está falando que nós temos que fazer o quê? Jesus está usando aqui como parábola aqui, essa história, para dizer que nós temos que fazer o mesmo, irmão. É a mesma coisa que nós temos que fazer. Nós não podemos descansar. Jesus certa vez disse que até hoje se faz violência para se entrar no reino de Deus. Então nós precisamos, nós temos que ser oportunos, né? É aquela coisa que a gente tem, não, meu Deus do céu, eu vou incomodar Deus. Coitado de você com esse pensamento. Se você não incomodar, meu filho, acabou, você vai perder. Agora entenda que essa aqui é uma força de expressão que o Senhor está usando. Não está falando na questão de importunar, de você ser uma pessoa, né? Não, mas no sentido de você ser o quê? Persistente. No sentido de você ser uma pessoa determinada. No sentido de você realmente estar ali clamando, realmente dizer, não, Deus, eu quero, eu vou buscar, eu vou estar na tua presença. Né? Eu vou estar ali. Então nós temos exemplos na Bíblia que Jesus usa para nos mostrar que nós não podemos nos cansar de buscar alguém que nós precisamos, irmão. Daquilo que nós esperamos da parte de Deus, de sermos surpreendidos pelo Senhor, porque Deus quer nos surpreender. Você imagina, para pensar no texto, né? Deus está dizendo na sua palavra que Ele quer nos revelar coisas inefáveis, coisas grandes, coisas preciosas e firmes que nem na nossa cabeça pensou, que nem na nossa mente nós imaginamos. E Ele tem isso para nós. Então nós precisamos fazer. Então lá no Jeremias 29, volta lá que eu estava lá no Jeremias 29, põe lá. Aí ele continua dizendo, buscar-me-eis e me achareis. Aí vem a terceira lição. Quando o que, pessoal? Me buscardes de que forma, pessoal? De qualquer jeito, né, gente? De qualquer maneira, né, pessoal? Aos trancos e barrancos, né, pessoal? Não, quando nós buscarmos de todo o coração. E aí onde é que está? Nós temos que concentrar. O que isso quer dizer? Eu tenho que concentrar todas as minhas energias e forças em buscar a Deus. Eu não posso dividir o meu coração. Eu não posso estar buscando a Deus ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que eu estou buscando a Deus, eu estou simplesmente pegando e dividindo a minha atenção, buscando outras distrações. Simplesmente me deixando levar por outras distrações, por outras coisas. Não, eu tenho que me concentrar somente nisso aqui. É o que o Senhor está dizendo. Deus está sendo claro. Então são 3 lições que a gente está aprendendo. A primeira é que nós temos que quebrar o silêncio, clamar a Deus. É abrir a boca mesmo e ir à presença do Senhor, invocar o nome do Senhor. A segunda é buscar. Se você não descruzar os braços, se nós não descruzarmos os braços e não irmos buscar, poxa, mas e se eu ter que ficar andando muito, se eu me cansar? Pois é, querido, Jesus, certa vez, o livro de Provérbios diz que nós temos que buscar a sabedoria, porque a sabedoria é o próprio Deus. Nós temos que buscar a sabedoria como um cidadão que procura ouro. Como um cidadão que procura ouro. Alguém aqui já foi quem lembra aqui da Serra Pelada? Quem ouviu falar? Quem lembra da Serra Pelada? Alguém aqui já foi na Serra Pelada? Mas viu muitas vezes as reportagens das pessoas que pegavam e vinham dos 4 cantos do país, gente até de fora do Brasil, que ia para a Serra Pelada fazer o quê, pessoal? Se aventurar atrás de ouro. E é aquela multidão parecia um formigueiro de gente. Eu me lembro que eu era garoto, eu vi aquilo, a reportagem falando daquilo, né? Porque teve uma época que teve uma reportagem falando sobre pessoas que estavam morrendo, gente que iam para lá com a esperança de ficar rico e perdido, nem voltava mais para casa. Eu me lembro dessa reportagem falando sobre isso. E eu vi aquilo, e eu falei, meu Deus, que coisa louca, gente. Aquele monte de gente que traz daquilo. E quando um ser humano, talvez exausto, cansado, com fome, talvez até desesperançoso ou não, não sei, mas encontrava algo assim que era como se fosse um grão de mostarda. Era uma alegria sem tamanho. Então o Senhor Deus está dizendo que o buscá-lo também é a mesma coisa, irmão. Muitas vezes nós vamos estar exaustos. Muitas vezes nós vamos estar como cansados, mas Isaías disse o quê? Que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão, não se cansarão.
caminharão e não se fadigarão, mas subirão para as alturas como asas de águia, pessoal. Então, buscar realmente as bênçãos de Deus, entenda muito bem, buscar a salvação, buscar aquilo que Deus tem para nós, vai exigir de nós verdadeiramente uma concentração muito grande, vai exigir que nós venhamos estar atentos e realmente ligados com Deus, prestando atenção em tudo que a palavra de Deus nos fala, olhando somente para Cristo e não nos deixando levar por nenhum outro sentimento. Então, as três lições especiais que nós aprendemos. Primeiro, quebrar o silêncio, é clamar, é buscar a Deus, é falar com Deus, é abrir o coração mesmo, estar lá diante do Senhor, dizendo: Deus, olha, faz que nem fez Abraão, irmão. A Bíblia fala que Abraão chegou um momento que falou com Deus, dizendo assim: ó, Deus, me perdoa se eu estou sendo intrometido. Abraão disse assim para Deus: Deus, me perdoe a minha intromissão, mas eu estou aqui novamente para dizer para o Senhor destruirá a cidade se houver ali tantos justos? E o Senhor: não vou destruir não. Senhor, mais uma vez, me desculpa, eu vou perguntar, o Senhor vai destruir? E o Abraão lá, insistindo, pode ter a certeza que se o Abraão tivesse continuado, né, na sua insistência, Deus continuaria respondendo a Abraão.